Amém? Então abra a sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo de número 64. Isaías, capítulo de número 64. Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 4. Faremos menção deste texto e tiraremos daqui uma reflexão para as nossas vidas, em nome de Jesus. Quantos encontraram Isaías 64, 4? Amém? Diz a palavra de Deus assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, e nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença humildemente, ó Deus, para ser instrumento e para que o Senhor, através de mim, Senhor, pela tua infinita misericórdia e graça, fale com a tua igreja. Que esta palavra, meu Deus, seja de renovo, força. Que esta palavra seja, meu Deus, um alento para as vidas que aqui estão. E que o Senhor, ó Deus, no decorrer desta semana, no decorrer deste mês de fevereiro, no decorrer deste ano de 2016, faça estes irmãos e essas irmãs, ó Deus, comerem esta palavra, sempre se lembrar dela, que o seu Espírito Santo traga sempre à memória deles esta mensagem, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor. Amém. Amados, eu quero ministrar nesta noite uma palavra acerca de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Às vezes nós frequentamos a igreja, frequentamos a escola bíblica, somos cristãos, evangélicos, tomamos ceia, somos batizados, mas não conhecemos o Deus que nós adoramos. Não sabemos sobre este Deus. Quem é Deus? Se eu perguntar para algumas pessoas aqui, dizer o que é Deus para você, ou quem é Deus para você, a famosa frase, talvez você colocou aí na tua cabeça já, respondendo: Deus para mim é tudo, pastor. Deus é tudo. Mas se eu pedisse para você desenvolver esta ideia de quem é Deus, não somente de forma genérica, simplória, sobre quem é Deus, Deus é tudo, talvez você não conseguiria me responder: quem é Deus? Quem é esse Senhor que nós adoramos, que nós conversamos, que nós oramos, que nós levantamos as mãos, que nós entregamos a vida para Ele? Quem é Deus? Eu quero dizer, meus amados, que Deus, Ele jamais será entendido de forma completa enquanto vivermos aqui. Deus, nós nunca vamos entender Deus na sua plenitude, na sua totalidade, porque Deus é infinito, e Deus infinito que é uma fonte inesgotável. Quanto mais busco Deus, mais quero Deus, mais Deus se revela a mim, e mais eu vou atrás de Deus. Já diria um famoso teólogo, Langston, existe uma teologia sistemática dele que diz que
não pode, é impossível o finito compreender o infinito. É impossível o homem compreender Deus. Porque se nós entendêssemos Deus na sua totalidade, ele não seria infinito, sim infinito. Nem no céu vamos entender Deus completamente. Porque Deus é muito grande. Deus é além da nossa ideologia. Deus vai além da nossa filosofia. Deus vai além da nossa capacidade de compreensão. Quanto mais você procura Deus, quanto mais você busca Deus, você chega em uma conclusão: que você ainda não sabe nada sobre Deus. Quanto mais você estuda, porque Deus é maior do que as nossas projeções, Deus é maior do que as nossas intenções, Deus é maior do que a nossa lógica humana, racional, perecível. Deus é maior do que a nossa limitação. Quanto mais estudamos sobre Deus, chegamos a uma conclusão: eu ainda não sei nada. Eu fiz um seminário em Curitiba, 3 anos e meio, de teologia. Saí do seminário, quando fiz agora a faculdade de teologia, 4 anos, segunda a sexta, todos os dias. E as coisas que eu vou lendo, que eu vou estudando, que eu vou meditando, e eu falo: meu Deus, eu ainda não te conheço. Ainda não sei quem é Deus. Mas isso não pode ser uma desculpa para nós não estudarmos. Porque quanto mais estudamos, mais nos aproximamos de Deus, mas Deus se revela mais a nós. Deus é tremendo. Deus é grande demais. A Bíblia vai dizer, meus amados, sobre alguns princípios de Deus. Quando eu falo que nós não entendemos Deus na sua plenitude, de forma completa, talvez existam pessoas que estão na igreja há muitos anos, há muito tempo, e dizem: eu conheço Deus, eu conheço a palavra, eu sei tudo. E às vezes, você chega num culto como esse, você começa a orar, a estudar sobre Deus, a ouvir, Deus começa a se revelar de forma diferente a você. Quando você percebe, você está chorando como nunca chorou. Às vezes, quando você vai se perceber, você está escutando aquilo que você nunca escutou. E aí você vai para casa e vai dizer: meu Deus, eu estou há tantos anos na igreja, mas hoje foi diferente. Como o Senhor é bom e como o Senhor é grande na minha vida. Aí você se pega adorando como você nunca adorou antes. Deus, e aí você pensa: Deus é maior do que eu imaginava. Deus é maior do que eu pensava. Até mesmo na minha vida eu não tenho controle. Até mesmo na minha vida, às vezes eu faço um plano, esquematizo tudo para mim. Vou ter uma família, vou ter tantos filhos. E você organiza a tua vida e algum detalhe acontece que Deus muda a trajetória da tua vida. E você fala: meu Deus, nem na minha vida eu posso mandar, porque Deus é grande demais. Deus nos coordena, Deus nos direciona. Deus é maior do que tudo que nós podemos pensar. Existem alguns princípios de Deus, algumas revelações de quem é Deus. O maior autor na Bíblia Sagrada que fala sobre a grandeza de Deus é exatamente Isaías capítulo 64. A Bíblia Sagrada, ela nos dá orientações de quem é Deus, mesmo não sendo completo, mas Ele se revela a nós naquilo que Ele deixou na sua palavra. E Isaías foi o maior autor sobre a grandeza de Deus. Ele escreve aqui, eu peguei uma tradução diferente, Isaías capítulo 40. Isaías vai falar sobre esta grandeza de Deus. Versículo 9, ele diz assim: você, anunciador de boas notícias a Sião,
Suba ao monte bem alto em Jerusalém, grita bem alto, sem medo. Diga a todas as cidades de Judá: o seu Deus está chegando. Sim, o soberano, o Senhor, está chegando com o seu imenso poder. Com o seu braço forte, Ele reinará. Ele traz para cada um a recompensa e o galardão pelo que cada um fez. Ele vai cuidar do seu rebanho como um verdadeiro pastor. Levará os cordeirinhos nos braços e conduzirá mansamente as ovelhas que amamentam suas crias. E aí ele vai dizer: quem mais poderia ter na concha de suas mãos os mares e os oceanos? Quem mais seria capaz de medir a palmo o céu tão imenso? Quem poderia medir o peso da terra, cada montanha e cada morro? Quem poderia orientar o Espírito do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselho a Ele? Por acaso alguma vez o Senhor precisou de conselhos? Será que houve alguém para lhe ensinar o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? As nações da terra não são nada comparadas com Ele. Não passam de uma pequena gota d'água num balde. Não são nada mais do que o pó que sobra numa balança. Ele levanta as ilhas como se fosse um grão de areia. Mesmo que fosse usada toda a madeira das florestas do Líbano para queimar, e todos os seus animais, isso não seria suficiente para oferecer um sacrifício totalmente queimado, para honrar ao Senhor. Para Ele as nações são como nada, são sem valor, são um grande vazio. Com o que vocês podem comparar Deus? Como Ele se parece? Como uma imagem feita numa forma de um homem? Um ídolo coberto de ouro com enfeites de prata? O homem pobre que não pode ter ídolos de ouro ou prata, escolhe um pedaço de madeira de lei, paga a um artista para gravar na madeira uma figura que não se pode mover. Será que vocês não entendem? Será que nunca ouviram falar? Ele não vem falando desde o princípio do mundo? Será que não lhes contaram como o mundo foi criado? Deus é quem está sentado no seu trono, acima do círculo da terra. Para Ele os habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina, que faz dos céus a sua tenda para neles morar. Ele humilha os poderosos, e Ele reduz a nada os que fazem as leis na terra. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, a crescer, e o sopro do Senhor passa por eles, e eles murcham. O redemoinho os carrega como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para o céu, vejam todas as estrelas. Quem as criou? É Ele quem comanda o movimento das estrelas e do seu exército celestial. Ele conhece cada uma delas pelo nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque então, ó Jacó, você reclama, e por que você se queixa, ó Israel, dizendo: o Senhor não sabe do meu sofrimento e não atende às minhas justas reclamações? Será que você não sabe? Ainda não ouviu falar que o Deus eterno, o Criador de todo mundo, nunca se cansa e nunca perde as suas forças? Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. Aleluia. Amados, o princípio de Deus, Deus se revela à humanidade, e Ele se revela através da sua palavra. Ele se revela quem é este Deus que nós servimos. Em Isaías 40, Deus usa Isaías para descrever sobre esta grandeza. Diz a Bíblia no versículo de número 12: com o punho Ele mede os oceanos.
que nós podemos medir com um punho. Alguns médicos dizem que com um punho nós conseguimos medir o nosso coração. Agora Deus, toda a água do universo, Ele mede e coloca na palma da sua mão. Como Deus é grande. Diz a Bíblia, meus irmãos, no versículo 26, que as estrelas, quando Deus fala para Abraão na tenda, sai da tua tenda, Abraão, e conte as estrelas no céu. E quando Abraão vai contar, ele diz: não, eu não posso, são inúmeras, eu não consigo, é como areia na praia. Pois é, a Bíblia diz em Isaías 40, que Deus sabe todas as estrelas e coordena todas elas durante a noite. Diz a Bíblia também que Deus sabe o nome de cada uma das estrelas. Como este Deus que nós servimos é grande. Amados, diz a Bíblia que o Senhor mede palmo a palmo a distância dos planetas. Os cientistas dizem que de um planeta para o outro é uma velocidade muito grande, na velocidade da luz. É algo espantoso a distância dos planetas com a velocidade da luz. Anos e anos e anos luz. Anos e anos e anos na velocidade da luz. É um planeta do outro. E sabe como Deus mede? Com a sua palma. O Deus que nós adoramos é grande, é poderoso e coordena tudo. E ainda Isaías diz: vós ainda não conheceis o tamanho deste Deus, vós ainda não conheceis a grandeza deste Deus. E ainda dizem: Deus não escuta as minhas petições. Vocês nunca ouviram que Deus criou o mundo todo e Ele ainda coordena tudo até hoje? Não é como o inventor de um relógio, que inventa o relógio e depois a sua bateria, a sua pilha vai ali movimentando e vai funcionando. Deus não. Deus, Ele fez, coordenou, e Ele ainda continua coordenando. Ele ainda continua nas pequenas coisas, no orvalho que desce sobre a planta, na flor que murcha, na flor que nasce. Deus está em tudo isso. Esse Deus é poderoso. Isaías 64:4, quando Isaías diz: desde a antiguidade. A etimologia da palavra, teologicamente falando, a antiguidade é antes de tudo. Desde antes do céu existir, desde antes da terra existir, desde antes do homem existir, desde antes de tudo que vocês possam imaginar, desde antes de tudo, nunca se ouviu e nunca se percebeu, e nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade, Deus já era Deus. Existem alguns princípios que revelam a grandeza do Senhor, e eu quero aqui compartilhar com os irmãos sobre estes princípios, que nós chamamos de atributos divinos. Eu quero compartilhar com os amados sobre estes atributos. O primeiro deles, autoexistência. Deus não depende de nada, e Deus não depende de ninguém para ser quem Ele é. Às vezes alguns dizem assim: Deus precisa da tua adoração, então adore. Deus não precisa da tua adoração, e Deus também não precisa da minha adoração. Ele não vai ser mais Deus se você adorar, Ele não vai ser menos Deus se você não adorar. Na realidade, eu preciso de Deus, e por isso eu adoro a Ele. Deus criou o homem para adorá-lo. Deus não precisa, Deus nunca precisou e nunca vai precisar, porque Deus sempre é Deus. Ele é autoexistente, Ele não precisa de nada, e Ele não precisa de ninguém para ser quem Ele é. Ao contrário de mim e de você, nós precisamos de tudo. Nós precisamos da comida, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de tempo,
nós precisamos de amor, nós precisamos de carinho, nós precisamos do sono, nós dependemos do frio, dependemos da comida, dependemos da água, dependemos de muitas coisas, dependemos até do equilíbrio dos planetas, porque se o Sol estiver um pouco mais próximo da Terra, toda a raça humana será exterminada com o calor do Sol. Se a Lua estiver mais perto da Terra, as ondas, as águas sairão dos mares, e aí vai invadir toda a Terra. Até o equilíbrio dos planetas, nós dependemos. Nós somos dependentes de tudo. E quer que eu te diga uma coisa? Nós somos dependentes até da paz do Senhor do irmão. Porque às vezes alguém sai da igreja e fala: o que aquele irmão não me cumprimentou hoje? Não me deu a paz do Senhor, não me estendeu a mão. O que ele pensa que ele é? Nós precisamos disso. Nós precisamos de muitas coisas, mas Deus não. Deus não. Deus não depende de nada para ser quem Ele é. Deus não foi criado. Deus não tem pai. Deus não tem mãe. Ele sempre foi o que Ele foi e o que Ele é. Deus existe para Ele, Deus existe por Ele, e Deus existe para a glória do seu nome. Deus é Deus. Deus é um ser autoexistente. Ele não precisa de terceiros. Nós somos muito dependentes, mas Deus não. Quem é este Deus que nós adoramos? Autoexistente. O segundo atributo de Deus é a eternidade. Deus é eterno. Deus não tem início, não tem fim. Deus é um ser eterno, é um espírito eterno. Para Deus não tem passado, para Deus não tem presente, para Deus não tem futuro. Todas as coisas, diz a Bíblia, que estão nuas e patentes aos teus olhos. Deus vê todas as coisas ao mesmo tempo. Nós estamos no tempo cronos. Deus é um ser atemporal, ou seja, Deus está fora deste tempo. Para Deus não tem mês, para Deus não tem ano. Deus está fora disso. Nós dependemos disso, mas Deus não. Deus não tem limite. A Bíblia diz em Salmos de número 90, versículo 4, que Deus sabe todas as coisas, que este tempo, Deus está fora deste tempo, Ele não está limitado a este tempo. Ele sabe, se Ele é eterno, se Ele é eterno, como a Bíblia diz que Ele é, então Ele sabe o teu passado, Ele compreende o teu presente, e não se desespera, porque Ele está preparando algo tremendo para você no futuro, porque Deus é eterno. Aleluia. Deus é eterno. O terceiro atributo de Deus é a sua imutabilidade. Deus é autoexistente, Deus é eterno e Deus é imutável. Deus não muda. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós mudamos muito. Às vezes em um dia nós mudamos 3, 4 vezes. Acordamos de mau humor, depois melhoramos, depois ficamos. Nós mudamos muito, irmão. Pega uma foto tua antiga. Você já não tinha a barriga que você tem. Aleluia. Já não tinha. Aí cresce a barriga, caem os cabelos. Você muda. Muda o gosto quando você é jovem, que é um carrão, rodona, sonzão. E aí depois você vai crescendo, vai tendo maturidade, vai sendo pai de família, casa, e aí os teus gostos mudam. Nós mudamos muito. Nós mudamos demais. Agora Deus não muda. Eu vi uma foto do irmão com cabelo, irmão. Está sendo arrebatado os cabelos. Deus não muda, amado.
Deus não muda. Deus sempre é o que Ele sempre foi e Ele sempre será o mesmo. Ele não muda a aparência, Ele não muda os gostos. Lembra de quando você aceitou Jesus também? Aquela chama no teu coração, de você evangelizar, de você falar do amor de Deus, de você vir à igreja, de você querer aprender mais. Você não perdia culto, você não perdia escola bíblica dominical. E ao decorrer do tempo isso foi se esfriando, você mudou. Por que você mudou? Volte ao teu primeiro amor. Volte às tuas primeiras obras. Volte esta paixão, volte este fervor pela palavra de Deus e por conhecer mais a Deus. Ele é uma fonte inesgotável, mas Ele quer se revelar para você a cada dia mais. Deus é imutável, Ele não muda. Ele não muda os seus conceitos, os seus preceitos, a sua palavra, o seu caráter. Deus não muda. Ele sempre foi o que Ele sempre é. Ele também é onipresente. O quarto atributo de Deus é a sua onipresença. Este atributo é um atributo incomunicável. Onipresença, o que é? Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está aqui e Ele está em tantos outros cultos no Brasil e no mundo todo. Os jovens estão no retiro, Deus está lá. Existe uma igreja agora em outro país, adorando a Deus, um grupo, uma comunidade, Deus está lá, curando, abençoando. Deus, Ele é onipresente e Ele também está aqui neste lugar. Você acredita nisso? Ele também está aqui. Ele é onipresente. Existe uma história que conta de que uma irmã nova convertida chegou para o culto e foi na sala do pastor antes do culto e diz assim: pastor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa, porque a minha filha, ela está doente, ela está de cama. Eu preciso que o Senhor vai orar por ela, porque eu creio, pastor, que se o Senhor orar por ela, pegar um óleo, porque eu ouvi esses dias o Senhor dizer isso. E o pastor disse: calma, minha filha, o culto vai começar. Eu não posso me ausentar aqui do culto da igreja. O culto vai começar daqui a pouco. Mas vamos fazer o seguinte: Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós vamos fazer uma oração aqui. E Deus vai visitar a tua filha lá na sua casa. A irmã crê nisso. Ela disse: eu creio, pastor. Então vamos orar. Então o pastor começa a orar e esta mulher começa a chorar. Essa irmã começa a orar mais alto do que o pastor. E a oração desta mulher, ela surpreende o pastor, porque o pastor fica quieto por um instante. E ela disse: Jesus, o pastor disse que o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, e o Senhor pode ir na minha casa. Então, Senhor, eu quero pedir para o Senhor: vai na minha casa agora. Senhor, se o Senhor sair aqui da igreja, o Senhor vai na primeira rua, o Senhor vai dobrar à direita, o Senhor vai pular 2 esquinas, o Senhor vira para a esquerda, e ali na esquerda tem uma mercearia ali. Depois da mercearia o Senhor dobra novamente à direita. E na terceira casa, num portão bem simples, o Senhor pode entrar, porque eu deixei o portão aberto. O Senhor pode entrar lá, e quando o Senhor entrar na minha casa, tem ali na minha casa muito simples, é bem apertada, bem pequena. Vai ter ali um quarto, a minha filha está ali, o Senhor tem a liberdade para fazer e curá-la, a vida dela. Isto emocionou o coração do pastor, a fé desta mulher e o jeito simples que ela estava orando. E então este pastor se comoveu, chamou os irmãos, os obreiros, e disse assim: continue o culto aí, comece o culto, que eu vou lá na casa dela e eu vou orar por ela. E o pastor pegou, colocou ela no carro, e ele já sabia o caminho por causa da oração. Ele já foi ali, já deu o endereço para ele. Quando o pastor chega na casa, diz essa história que a menina já estava no portão, e diz a história que essa menina dá um grito e diz: mãe, a senhora pode
pode ficar tranquila, porque eu já estou curada, porque veio um médico aqui na minha casa, esse médico que a senhora mandou, ele me curou e eu já estou bem. Aleluia, Deus está em todos os lugares. Se você acreditar, meu querido, Ele vai na tua casa. Se você acreditar, Ele vai no teu trabalho. Se você acreditar, Ele visita a tua família. Se você acreditar, hoje Ele vai até os seus e opera um milagre no nome de Jesus. Aleluia. Basta crer. Você está aqui, mas você está orando a um Deus onipresente. Ele é onipresente. Ele pode abençoar a sua vida. Ele pode abençoar a sua família. Ele pode visitar alguém longe de você agora. Porque Deus é onipresente. Não há limites para esse Deus tremendo. Ele também é onisciente. O que é a onisciência? Deus, Ele sabe de todas as coisas. Aquilo que eu desconheço, o Senhor conhece. Aquilo que você não sabe, o Senhor sabe. Aquilo que o médico não sabe, o Senhor sabe. Aquilo que você não vê, o Senhor vê. Deus sabe tudo. Deus vê o seu dia a dia. Deus vê a sua vida. Ele é onisciente. Ele sabe detalhes sobre você. Ele sabe por onde você anda. Ele sabe o que você fala. Ele sabe o que você faz. Porque Ele é onisciente. Ele sabe o teu passado. Ele sabe o que você sente. A gente muitas das vezes só sabe a aparência. Às vezes a gente só olha o externo, mas Deus conhece o coração. Diz a Bíblia que quando Samuel foi na casa de Jessé ungir um rei, porque Deus falou com ele que um dos filhos de Jessé seria rei. Passou então Eliabe, o primogênito, o mais velho da casa, alto, formoso, mais velho, primogênito. E então Samuel diz: é esse. Só pode ser esse o rei de Israel. Porque Deus rejeitou Saul. Deus tinha rejeitado Saul. Saul no governo. Deus havia rejeitado ele. E escolhido um jovem para ser o rei de Israel. E então passou Eliabe, avistou a aparência e diz: é esse. Deus falou com Samuel, dizendo: Samuel, você não sabe nada, Samuel. Você olha o que está por fora. Você olha o externo, como muitas das vezes nós também olhamos o externo. Só que eu visito o interior, eu visito o coração e eu sei de todas as coisas. Passou todos os filhos de Jessé. E aquele que era rejeitado, mais moço, mais novo, mais jovem, que estava apacentando as ovelhas do seu pai, Deus então usa Samuel para ungir Davi para ser rei de Israel. Amados, nós não conhecemos muitas coisas, mas Deus conhece. Ele conhece a tua luta, Ele conhece a tua tribulação, Ele conhece a tua prova, Ele conhece os teus dias, Ele conhece a tua vida, porque este Deus, guarde essa informação, Ele é onipresente. Deus sabe tudo. Deus sabe todas as coisas. Deus é autoexistente, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Deus pode todas as coisas. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: haveria algo demasiadamente difícil para mim? Nada é impossível para Deus. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Qual é o obstáculo da tua vida?
Deus pode resolver. Ele pode, porque Ele é o onipotente. Deus pode todas as coisas. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Diz a Bíblia que todo o domínio está nas mãos de Cristo Jesus. O homem pensa que governa, o homem pensa que direciona, o homem pensa que está no poder, o homem pensa que está no alto. Mas diz aqui, como nós lemos em Isaías capítulo 40, com quem vocês vão se comparar a mim? Quem é igual a mim? Porque eu abato o soberbo, eu abato aquele que pensa que é alguma coisa, eu levanto o humilde. Eu posso todas as coisas. Eu quero te dizer uma coisa: a tua vida está nas mãos de Deus. Os desígnios da sua vida estão nas mãos de Deus. Deus ainda permanece no trono. Deus ainda comanda. Deus ainda está no poder, aleluia, da tua vida e de toda a história. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode tudo, porque Ele é onipotente. Esse é o Deus que nós servimos. Deus também, outro atributo da parte do Senhor, é a santidade. Deus é totalmente santo, não há mácula, nem mancha nenhuma em Deus. A santidade de Deus é a pureza e retidão da sua natureza. Pela sua própria natureza, Deus é santo, Deus é reto, Deus, Ele é puro. Ele não se encontra debaixo de uma lei de santidade. Ele é a própria santidade. Deus é santo. Deus não comunga com o erro, com o pecado. E esta santidade é a harmonia de outros atributos de Deus. Porque sem a santidade, como Deus onipotente que é, como Deus onisciente que é, como Deus onipresente que é, sem a santidade que traz esse balanço, Deus seria um Deus tirano. Mas com a sua santidade, então Deus é reto, Deus é justo, Deus é santo. Deus é santo. Esse Deus que nós adoramos é santo. Ele não está, volto a dizer, Ele não está debaixo de uma lei de santidade. Ele é a própria santidade. Deus é santo. Deus também é fiel. Outro atributo da parte de Deus é a sua fidelidade. Deus é fiel com Ele mesmo, consigo mesmo. Deus é fiel aos seus princípios. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel aos princípios dele, que são eternamente bons. Todas as coisas que Deus faz é com bondade. Se o homem não é fiel, descansa no Senhor, porque Ele é fiel. Nós não somos fiéis, mas Deus é fiel. Se algum amigo teu não é fiel, Deus é fiel. Se alguém te prometeu uma coisa e não cumpriu, e ele não é fiel, o teu Deus é fiel. O Deus que nós servimos e adoramos é fiel. Ele tem esta fidelidade. E fidelidade sobre tudo com a sua palavra. Sobre tudo com a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel às sagradas escrituras. Deus também é justo. Deus é justo. Outro atributo da parte do Senhor é a justiça. A justiça está ligada à lei, à moralidade, à retidão. E Deus é reto em relação a si mesmo e em relação à criação. Deus é sempre justo. Isso que aconteceu comigo é uma injustiça. Não. Deus é justo.
E mesmo que fosse uma injustiça, Ele fará justiça por você. Descansa no Senhor. Descansa no teu Deus, porque Deus é justiça. E devemos também ter temor no nosso coração, porque Deus é justiça. Aquilo que plantarmos, colheremos. Aquilo que fizermos, certamente nós iremos colher aquilo que nós fizermos. Os frutos é de acordo com o plantio, com aquilo que nós plantamos. Deus é justo. Deus é justiça. E para encerrarmos, este elemento que constitui na natureza de Deus, tremendo e poderoso, Deus é amor. O amor de Deus não é volúvel. Hoje Deus ama pouco, amanhã Deus ama muito, depois da manhã Deus ama médio. O amor de Deus não é volúvel, mas é natural em si mesmo, inerente à sua personalidade, à sua própria natureza. O amor é o nome que exprime a própria perfeição de Deus. João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, ele afirma isso: Deus é amor. Aleluia. Se não fosse amor, se Deus não fosse amor, Deus não seria Deus. Deus não seria Deus. Ele ama o perdido, Ele ama o pecador, Ele ama você, Ele é gracioso. Graça, a graça de Deus que superabunda sobre as nossas vidas. Deus é amor. Diante de tudo isso, daquilo que a palavra do Senhor nos mostra, diante desta revelação da parte de Deus para conosco na sua palavra, Deus sendo autoexistente, Deus sendo eterno, Deus sendo imutável, Deus sendo onipresente, Deus sendo onipotente, Deus sendo onisciente, Deus sendo santo, Deus sendo fiel, Deus sendo justo, Deus sendo amor. Diante de tudo isso que eu disse, eu quero ler agora o texto que nós lemos lá no início. Eu quero que em nome de Jesus fiquemos de pé e o Ministério de Louvor já possa vir. E eu quero ler o texto que nós lemos lá no começo, Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade, preste atenção, essa palavra é para você nesta noite. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com o olho se viu, um Deus que é autoexistente, um Deus que é eterno, um Deus que é imutável, um Deus que é onipresente. Nunca se viu um Deus onisciente, nunca se viu um Deus onipotente. Desde a antiguidade nunca se ouviu um Deus que é totalmente santo. Desde a antiguidade nunca se ouviu e nunca se viu um Deus que é totalmente fiel. Aleluia. Nunca se viu um Deus que Ele é justo. Nunca se viu um Deus que é amor além de ti, porque tu és todas estas coisas. E diz a palavra que este Deus, Ele trabalha por mim e trabalha por você. Ele trabalha pela igreja dele. Aleluia. Ele trabalha pela sua igreja. Não pense que as coisas saíram do controle de Deus. Não pense. Não pense que as coisas fugiram do controle de Deus. Mesmo talvez você não está entendendo, mesmo que você não compreenda, Ele continua no trono. Aleluia.
Ele continua no comando. Ele continua comandando a sua igreja. Ele continua sendo o sumo pastor da igreja. Ele continua, aleluia, sendo Deus da igreja. Porque Ele que morreu na cruz do Calvário por nós. Ele trabalha por você. Que coisa tremenda é eu ter a convicção que quem trabalha por mim não é qualquer Deus. Que tremenda felicidade é saber que quem está comigo não é qualquer Deus. Aleluia. Porque nunca se viu um Deus além dele. Ele é o único. E Ele trabalha por você, espera nele. Diz a palavra do Senhor que aqueles que esperam no Senhor, aleluia, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Oh, em nome de Jesus, espera em Deus, confia em Deus, confia nele, porque este Deus não é qualquer um. Ele é autoexistente, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é fiel, aleluia. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele pode resolver as suas dificuldades. Feche os teus olhos em nome de Jesus e vamos adorar a este Deus. A este Deus que eu nunca vou conhecê-lo na plenitude, mas Ele se revela a mim, aleluia. Ele se revela a mim. Então espera. Então espera no Senhor. Ainda não se viu. Oh glória. Ainda não se ouviu. Feche os teus olhos e eu te convido a você a adorar a este Deus poderoso que continua no trono. Eu te convido a você a exaltar a este Deus. Espera nele, porque é Ele que está trabalhando por você. É Ele que está trabalhando pela igreja. É Ele que está trabalhando pelo seu povo. Trabalha por aqueles que nele esperam. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Quem está esperando em Deus, em alguma circunstância, sai do teu lugar e vem aqui na frente em nome de Jesus. Você que está esperando em Deus, e esta palavra falou com você, acrescentou fé no teu coração. Você que espera por um milagre, você que espera por uma bênção, você que espera por algo favorável da parte de Deus, sai do teu lugar agora em nome de Jesus. Venha receber a oração em nome de Jesus Cristo. Ainda não se ouviu. Se Deus falou com você, sai do teu lugar e vem aqui. Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Deus é grande demais. Não tem amor maior que o dele. Não existe outro Deus além dele. Não existe um Deus maior que este Deus que você adora. Não existe um Deus maior do que este que está trabalhando por você. Que privilégio é esse? Oh, que privilégio é este, meu querido? É saber que este Deus que é o Todo-Poderoso, Ele está olhando para mim. Glória a Deus. Não há Deus maior. Cante este louvor. Cante este louvor. Porque não há Deus maior que Ele. Aleluia. Adore a este Deus que é tremendo, meu irmão. E mesmo na sua glória, mesmo no seu poder, sabe o que Ele faz?
Ele desce do trono. Ele desce do trono. Porque diz a Bíblia assim, ó, Salmos 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Aleluia. Ele está se inclinando para você. Este Deus que é grande, este Deus que é grande, Ele se inclina para você. Mas espera nele. Mas espera nele. Qual é a tua dificuldade? Adore a este Deus. Não. Adore a este Deus. Não há Deus melhor que Ele. Eu preguei nesta noite sobre este Deus. Oh, meu Deus. Te glorificamos, Senhor. Oh, meu Deus. Criou os céus, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor. Não há Deus maior, não há Deus maior. Não há Deus maior. Glória! Não há Deus melhor. Sabe o que é o bom nessa história? É que Ele é o meu Deus. Aleluia! Não há Deus. E que Ele é o teu Deus. Como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui, Senhor, estão essas pessoas, estão estas vidas, são os teus filhos, são os teus servos, são os teus amigos, Jesus. Porque diz a tua palavra: não vos chamareis mais de servo, mas sim de amigos. Ó Deus, eles te adoram, eles te engrandecem, eles te exaltam. E diz a tua palavra, eu preguei nesta noite, Pai, que tu és o único, poderoso, autoexistente, eterno, onipresente, onipotente, onisciente, santo, justo, fiel, amoroso. Não tem outro, Senhor, que se compara a ti. Ó Pai, nesta noite a minha fé e a fé da igreja foi aumentada. Porque que coisa poderosa é saber que este Deus de todos estes atributos, que não tem igual,
o Senhor está conosco. Por isso eu te peço, meu Deus, ó Deus, humildemente, Senhor, eu te peço, essas pessoas que estão aqui, Pai amado, eles precisam de uma bênção. Eles precisam, meu Pai, que o Senhor entre, ó Deus amado, no curso desta história e realize neles um milagre, uma vitória. Ó Deus, o Senhor ainda permanece no controle. O Senhor ainda está no trono. Ainda o Senhor, ó Deus, tem os teus desígnios. Nada fugiu das tuas mãos. Portanto, ó Deus, eu te peço, ó Deus, eles estão esperando no Senhor. Eles estão esperando no Senhor, como diz o texto em Isaías 64:4. Nunca se viu um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu creio que o Senhor está trabalhando por aqueles que estão esperando no Senhor. Glória a Deus. O Senhor está trabalhando, ó Deus. Obrigado, meu Deus, porque não é qualquer um que está trabalhando ao meu favor. O Senhor sabe os meus anseios. O Senhor sabe os anseios deles. O Senhor sabe os medos que eles têm. O Senhor conhece os traumas do coração deles. O Senhor conhece as necessidades que eles têm. O Senhor sabe, ó Pai, o que eles estão passando. Portanto, eu te peço, estende as tuas mãos e que nesta noite chegue um tempo de graça, um tempo de glória, um tempo de vitória, um tempo de bênção, um tempo de, ó Deus, de alegria, um tempo de, ó Deus amado, de prosperidade, um tempo em que o Senhor vai abençoar a vida, a família, os negócios, a empresa, as finanças, ó Deus, a área sentimental, em nome de Jesus. Abençoe, abençoe estas vidas, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Ah, Senhor, obrigado, porque o Senhor está trabalhando por mim. Diga isso para o Senhor. Agradeça a Ele, porque Ele está trabalhando por você. E quando este Deus que eu disse tudo isso sobre Ele, e Ele é muito mais do que eu disse, que eu não sou capaz de passar quem é Ele. Ele é muito mais do que eu disse. É Ele que está trabalhando por você. Aleluia. Se Ele está trabalhando por você, descansa. Se é Ele que está trabalhando por você, descansa. Porque haverá um momento em que a lágrima será enxugada. Aleluia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Oh, receba a tua bênção. Aleluia, receba a tua vitória. Queridos, quando te perguntarem quem é Deus para você, você vai saber responder: Deus, Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Ele é autoexistente. Deus é eterno. Deus é fiel. Deus é justo. Deus é amor. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus é imutável. Deus é onipotente. Deus é tudo isso e mais um pouco. E é Ele que você adora. É Ele que você exalta. Ele continua no trono. Aleluia. Continue exaltando a este Deus. Continue glorificando a Ele, porque este Deus é poderoso. Aplauda o nosso Deus. Aplauda o nosso Deus. Aplauda mais forte a Ele. Glorifique mais a Ele. Glorifique mais a Ele. Glorifique mais a Ele. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te sustente. Que Deus te dê uma ótima semana. Que Deus brilhe no teu rosto. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Vou com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus.
Majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é